tu veio aqui me julgar, né? Fica à vontade, não tem problema. Eu vou contar pra vocês o porquê que eu escolhi criar os meus filhos dessa forma e talvez no final você também se questione se não deveria fazer o mesmo. Aos olhos da sociedade, os nossos filhos, eles têm que ser obedientes o tempo todo e eles não têm que questionar a autoridade dos pais. E toda criança que se comporta de forma diferente disso, que questione ou que desafie a autoridade do pai, é visto como uma criança mal educada. E eu escolhi criar os meus filhos assim, para serem questionadores, para serem desafiadores, no sentido de que, quando você tem conhecimento de algo, ou você escolhe combater aquilo, ou você escolhe ser conivente com aquilo. E no meu caso, eu tenho conhecimento sobre pessoas que abusam de crianças. Como elas pensam, como elas agem, as maneiras de manipulação usadas, através tanto de estudo quanto de relatos de pessoas que vivenciaram isso. Então, tendo este conhecimento, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia criar os meus filhos para serem coniventes com aquilo, terem comportamentos que se tornassem alvos fáceis para esse tipo de pessoas, ou eu ia criar os meus filhos para serem questionadores, para confrontarem, para baterem de frente, se posicionarem e de alguma forma se protegerem disso. E eu escolhi essa segunda vertente, que é um pouco mais difícil de ser aceita pela sociedade, porque nós ainda vivemos onde as pessoas, elas querem isso, elas querem uma obediência plena, né? E eu ensino os meus filhos a não terem essa obediência plena. Não é que eles não me obedeçam, eles me obedecem, eles me escutam, eu tenho autoridade sobre a vida deles e eles sabem e entendem e respeitam isso. Mas eles questionam a autoridade de outras pessoas, eles questionam argumentos de outras pessoas. Vou dar um exemplo bem simples aqui de uma tentativa de manipulação que aconteceu com as minhas crianças ano passado. E cara, eu não tô nem aí pro que a pessoa achou daquela situação, mas eu como mãe fiquei extremamente orgulhosa, porque ali eu percebi que os meus filhos conseguiram entender o que eu ensino pra eles, e não só entenderam, como eles se posicionaram e praticaram. Era época de vacinação ali, perto dos 4 anos, né, quando o Pedro completou 4 anos, e tinha aquelas vacinação daquela idade. E nós fomos, né, na UBS para tomar as vacinas normalmente. Chegando lá, a moça que estava lá, não sei, talvez a melhor das intenções dela, tentou argumentar assim: olha, se você não chorar, o Papai Noel vai te dar um presente e tal. Era perto ali, né, novembro e tal, então o pessoal já começou a falar sobre a questão de Natal, né, e tal. E aí ela veio com essa história: se você não chorar, porque as crianças estavam falando: mamãe, precisa chorar, não vou chorar, eu tô com medo, não sei o quê. E eu acolhendo: filho, tá tudo bem, dói mesmo, a vacina dói um pouquinho, se chorar tá tudo bem, quando a gente sente uma dor, a gente tem vontade de chorar, e não tem problema você chorar, se você chorar tá tudo bem, a mamãe tá aqui, você pode segurar na mamãe, tá tudo certo. E expliquei: mas a gente precisa tomar a vacina por conta disso, disso, daquilo, né? Fiz toda aquela orientação. Ele já tinha entendido que tinha que tomar, ele já ia tomar a vacina, não estava contradizendo nem nada disso, mas ele estava com medo e com esse receio de chorar. E aí a moça veio: se você chorar, o Papai Noel não vai te dar presente. E a minha filha, como uma criança muito posicionada que ela já ela falou assim, ela olhou para a moça e falou assim: mas Papai Noel não existe. Quem dá presente é o pai e a mãe, não é o Papai Noel. Aí ela falou assim: não, claro que não, Papai Noel existe sim, é ele que dá o presente e tal. Aí ela falou assim: claro que não, Papai Noel é uma pessoa que se fantasia de Papai Noel no Natal, mas não é ele que dá o presente para todas as crianças, é os pais que dão o presente, não é a mãe. E eu bem quieta do lado, só escutando. Eu olhei pra ela e falei: filha, realmente, tá certa. Aí ela falou: então tem nada a ver se o Pedro for chorar ou não. Aí a mulher ficou meio assim, sem saber o que falar, ficou meio desconfortável. Fez a vacina, o Pedro obviamente chorou um pouco, porque era aquela bem dolorida e, cara, normal. Beleza, fomos embora. E depois disso ela veio comentando: não, mãe, eu falei certo? Eu falei: filha, você falou certo, porque realmente eu não uso, aqui em casa eu adotei a ideia de não mentir para os meus filhos a respeito dessas coisas. Por quê? Porque quando a gente mente para as crianças, a gente coloca as crianças em vulnerabilidade. Então, eu não minto para as crianças sobre isso. E os meus filhos, eles não são manipulados
por conta de nenhuma criação ali. Ela não vai ganhar ovo de Páscoa, não vai ganhar não sei o que se não fizer isso. Eu não ensino eles que o ganhar ou não vem desse tipo de condição, mas vem sobre merecer, sobre outros requisitos, né? Mas eu não ensino eles a aceitar esse tipo de coisa. Não é assim que funciona, né? E aí ela se posicionou dessa forma, eu falei, cara, é realmente isso. Depois eu pensei, não, filha, parabéns, eu gostei do seu posicionamento, porque é isso, ninguém pode manipular você para ganhar alguma coisa, ou não, ou deixar de ganhar. Então, esse aqui é um exemplo assim que aconteceu com a gente, né? A gente teve essa experiência e é bem claro daquilo que aparentemente para aquela moça, talvez a minha filha tenha sido mal educada de ter falado isso, né? Mas para mãe que sabe, que tem conhecimento das coisas, a minha filha foi posicionada, porque ela não permite que ninguém manipule ela, e nem o irmão dela que estava com ela, e nem as outras crianças quando estão ao redor dela, porque já teve outras situações que alguém falou alguma coisa para um amiguinho e aí ela pegou e interviu, sabe? Então, assim, ela não se deixa ser manipulada e levada por esse tipo de conversa. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Os nossos filhos, eles precisam saber se posicionar em relação a situações para que eles não sejam manipulados e nem levados, sabe, por argumentações à toa. Eles precisam saber a verdade, eles precisam saber se posicionar. Eu gosto muito dessa palavra, posicionamento, porque a pessoa que ela é posicionada, nada abala ela tem uma autoestima muito forte, ela tem confiança em quem ela é, a realidade de quem ela é e quem ela vai ser, e ela não precisa passar por cima de ninguém para poder ser o que ela já é, porque ela sabe quem ela é. E é isso que eu ensino para os meus filhos. Quando alguém fala alguma coisa que magoa eles, alguma ofensa, alguma coisa assim, eu falo, filha, isso diz respeito ao que ela tá falando. Não quem você é. Você é, assim, criança, né, fala de tudo. E outro dia ela veio, mãe, a fulana me chamou de chata, me chamou de burra, não sei o que. Eu falei, filha, você é chata? Ela, não. Eu falei, você é burra? Ela, não. Então, não, por que você tá se importando com o que a fulana disse? Tudo que a fulana tá dizendo tem a ver com ela, com o que ela pensa, com a forma como ela tá enxergando a vida dela. Não como você tá enxergando a sua. Você não é nada disso. Se alguém falar algo desse nível pra você, cara, ignora. Ignora. Se essa pessoa tá te fazendo mal, ignora ela, sai de perto, troca de amizade. Gente, eu tô ensinando pra minha filha, que tem 5 anos de idade, uma lição que eu demorei, muitos anos para entender na minha vida. Porque eu fui aquela criança que era obediente, que aceitava, que baixava a cabeça, que não questionava e que não falava. E por muito tempo eu fui levando amizades, porque eu queria me sentir pertencente àquelas amizades, eu não me sentia segura de mim mesma, eu me sentia que pra mim, ser alguém, eu tinha que estar naquele meio, e eu fui levando isso por muito tempo, e isso me prejudicou muito na questão da minha autoestima, de quem eu sou, do que eu quero pra minha vida, e eu já estou ensinando a minha filha com 5 anos a ser posicionada e a saber quem ela é. E é isso que eu quero ensinar, e é isso que eu quero, não só ensinar, mas eu quero estimular você, pai e mãe, a fazer com seus filhos. Ensine os seus filhos a serem posicionados. E é aqui que eu entro na questão do que é falta de educação e o que não é falta de educação. A criança se posicionar quanto ao que ela quer ou deixa de querer não é falta de educação. Agora, o que é falta de educação? Ela desrespeitar o outro quando ela estiver se posicionando. Filha, tá tudo bem, você não quer, você não é obrigado, mas você também não pode desrespeitar o outro. Então você vai falar, olha, eu não penso assim, eu não concordo, eu não quero. Não concordo, não existe, tá tudo bem? Agora você não pode desrespeitar. Por exemplo, se ela tivesse falado ali no caso daquela moça da vacina, né? Não, Papai Noel não existe, não é, mãe? Ela confirmou comigo, porque ela entendeu que era algo que eu já tinha falado com ela. Agora, se ela tivesse falado, você é burro, que dessa idade você não sabe que isso não existe? Tá enganando criança, não sei o quê. Se ela tivesse, tipo assim, se referido àquela mulher de forma mais ofensiva e sendo ali, de fato, desrespeitosa, aí isso sim é falta de educação. Mas ela não foi desrespeitosa, ela só falou, não, isso não existe. O Papai Noel não é alguém que mora lá no Polo Norte que vem trazendo presente. Não é alguém que se fantasia no Natal e entrega presentes. Ela falou alguma mentira? Não. Ela ofendeu aquela mulher por falar isso? Não. E se aquela mulher se sentiu ofendida, aí é uma questão dela que ela precisa se resolver. Mas a minha filha não foi ofensiva com ela.
né? E eu tô falando isso por quê? Porque a gente precisa ensinar o que é falta de respeito quando a gente ultrapassa o limite de respeito com a outra pessoa e o que é posicionamento. Os nossos filhos precisam se posicionar, mas eles não podem passar do limite com o outro e não pode ofender o outro para isso. Entenderam? Espero que sim. E no próximo vídeo a gente debate mais sobre esse assunto e aí eu posso até trazer alguns exemplos, né, de como que eu ensino. Vocês gostariam de saber como que eu ensino esse tipo de conteúdo para as minhas crianças, como que eu ensino eles a serem posicionados e a resolver as questões que vão surgindo ao longo ali do dia a dia deles? Se sim, comentem aqui embaixo para que a gente possa estar alinhado com os conteúdos e eu consiga trazer mais informações de assuntos que são contraditórios para a sociedade ainda não aceita, mas que como mãe, como educadora, como conhecedora dos perigos, né, da infância, eu trago isso para alertar os pais e também para proteger as nossas crianças. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.